Malaquias 3:18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mais uma vez: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Que ele está sentado. A palavra de Deus, ela é fantástica, maravilhosa, especial, e sempre tem algo para nos ensinar. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do tema da nossa igreja. É tempo de fazer a diferença. Passaram-se aí 4 meses completos já. Você consegue olhar para esses primeiros meses do ano e ver que fez a diferença em alguma área? A gente precisa sempre estar nos lembrando disso. Infelizmente, nós somos muito esquecidos. E aqui essa palavra de Malaquias, ela certamente vai falar conosco, tem algo importante a nos ensinar. Certa vez, uma pessoa que passou por uma transformação muito grande, conhecido talvez um dos maiores teólogos, ele disse assim: evangelize, 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 e quando preciso for, você fale alguma coisa. Ele queria dizer que a atitude, as tuas ações, tua forma de se comportar no dia a dia é a melhor maneira de você resplandecer Cristo e de mostrar Cristo. Quando Malaquias escreveu esse texto, mais ou menos por volta de 430 a.C., ele escreveu sob uma autoridade tão forte do Espírito Santo que isso foi relevante durante toda a história da igreja e é muito relevante para nós hoje. No tempo de Malaquias, pós-exílio babilônico, ou seja, o povo de Israel já tinha passado pelo exílio. Daí surgem 3 grandes profetas que profetizam nessa época, que é os 3 últimos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias estava vivendo no momento onde o próprio povo de Deus estava passando mais uma vez por alguma dificuldade de ser realmente o servo fiel e verdadeiro. O que estava acontecendo? Pessoas falavam que ofereceriam o melhor para o Senhor, mas quando iam lá procurar os seus sacrifícios, olhavam nas ovelhas do curral, daí separavam as piores ovelhas. Tinha alguma ovelha cega? É essa que nós vamos oferecer ao Senhor. Tinha uma aleijada? É essa. A mais fraquinha? É essa. As pessoas estavam abandonando os órfãos e as viúvas, as vidas necessitadas do povo de Israel. Mas todos estavam lá, levantando a mão e dizendo que serviam ao Senhor. E daí Malaquias diz: assim diz o Senhor, chegará o dia entre que a mão do Senhor, onde a mão do Senhor irá pesar, e aqueles que realmente servem ao Senhor serão diferenciados, e todo olho verá a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o ímpio e o justo. E isso é muito relevante para nós hoje, porque vivemos em dias onde todos dizem que amam o Senhor, todos levantam a mão dizendo que servem ao Senhor, mas poucos fazem isso na sua essência. E nesse versículo nós podemos aprender pelo menos 3 coisas fundamentais. Primeiro, existe uma diferença. Existe uma diferença. Por mais que as pessoas queiram dizer que não, existe uma diferença. Eu não estou falando aqui da diferença física das pessoas, um alto, outro baixo, um gordo, outro magro, loiro, moreno, cor do cabelo azul, lilás. Não é diferença estética, mas a diferença que o Senhor fala é aquela que Ele falou lá na unção de Davi. Samuel chega na casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, e daí ele vê o filho mais velho de Jessé, homem alto, bonito, forte, aparência de um rei. Samuel diz: certamente é esse. Chama então Eliabe. Quando vai ungir, o Senhor diz: Samuel, espera aí, não atenteis para a aparência, porque eu não vejo como os homens veem. O homem vê o exterior,
mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê a essência. E é disso que Malaquias está falando. Existe uma diferença, e essa diferença está na essência, está no coração. E consequentemente, essa diferença vai fazer a mudança e realmente vai mostrar quem somos no dia a dia. Provérbios de Salomão, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre todas as coisas em que deve guardar o homem, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Certa vez, um missionário tinha um chamado muito forte para ir numa tribo lá da África, fazer a obra missionária. Só que esse missionário não teve a oportunidade de se preparar, e quando ele chegou lá naquela tribo, ele não entendia nada da língua daquela tribo. Mas ele começou a viver no meio daquele tribo, ajudando, fazendo realmente o que ele achava que deveria se fazer. Passou-se 3 anos, ele ainda não se comunicava muito bem, e ele morreu numa invasão muçulmana. Mataram ele, e o tempo passou. Depois de alguns anos, chegou naquela tribo missionários que tinham se preparado, que já tinham uma boa noção da língua daquela tribo, e começaram a pregar o evangelho. E quando eles falavam de Jesus, o povo olhava um para o outro, assustado, e começaram a falar: peraí, esse Jesus que vocês estão falando teve aqui no nosso meio. Há 3 anos atrás, mais ou menos, ele passou em nosso meio, nos ajudou, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. E ali os missionários entenderam que tinha passado um homem de Deus, tinha passado um homem que na sua essência era convertido e fez a diferença ali. E é dessa diferença que nós estamos falando, diferença na essência. E a gente precisa entender uma coisa: só faz a diferença quem é diferente. Só faz a diferença quem é diferente. Nós vivemos em tempo onde, vamos falar da nossa realidade aqui da Igreja Assembleia de Deus. Um tema desse é um tema que mexe conosco, fala conosco, que todos nós resolvemos fazer a diferença. Só que infelizmente, para muitos, talvez até para alguns de nós, vai chegar o final do ano e olha para trás, parece que a diferença foi tão pouca. A diferença não aconteceu. Por quê? Porque nós não agimos de uma forma diferente. Repetimos todos os erros que cometemos no ano passado. Repetimos a nossa forma de se comportar do ano passado e assim por diante. Não faz diferença quem não se torna diferente. E isso é uma lição que nós precisamos aprender. Pela década de 50 e 60, teve um grupo de jovens que resolveram fazer a diferença. Infelizmente, escolheram um lado negativo da coisa, fizeram diferença para o mal. Um jovem chamado Jack Cato, ele escreve um livro chamado On the Road, traduzido em português Pé na Estrada. E esse livro ele é abertura para o movimento dos beatniks, onde eles olhavam para a sociedade deles e eles não gostavam do que estava vendo nos Estados Unidos, resolveram ser diferente. Eles olhavam para os pais dele, falavam sobre família, pregavam sobre o amor na família, que a família era a base da sociedade, mas os mesmos pais traíam as mães. E eles resolveram: vamos fazer a diferença, nada de família. A pessoa pode ser livre, pode ficar com quem quiser, ter relações com quem quiser, e assim por diante. Olhavam para a nação cristã Estados Unidos, para as nações europeias também cristãs, fazendo e promovendo a Segunda Guerra Mundial. E eles olham daí lá para o Oriente, outras religiões que não faziam as guerras que eles estavam vendo. Vamos trazer essas filosofias orientais, vamos abandonar essa religião cristã, vamos seguir as outras filosofias. E assim por diante. E foi o início ali dos alucinógenos. E a gente conhece depois o grupo que sucedeu dos beatniks, que é o movimento hippie, e assim por diante. E eles nunca imaginavam que a diferença que eles estavam fazendo lá, por pensarem diferente, traria a consequência na sociedade que nós temos hoje, uma sociedade totalmente liberal,
onde a droga realmente está dominando as nações, onde o sexo livre está presente no dia a dia dos jovens e adultos, e, infelizmente, até de crianças, e assim por diante. Jovens resolveram fazer a diferença, mas infelizmente para o lado do mal. Mas a diferença que Malaquias nos chama a atenção aqui, diferença para o bem, a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem. E a primeira coisa então que nós precisamos entender é que existe uma diferença. Existe uma diferença e nós precisamos ter isso em nossas vidas. Segunda coisa importante que nós vemos aqui é uma diferença notável. Malaquias ele diz: então vereis a diferença, ou seja, é algo perceptível, é algo notável, é algo que se pode identificar. Mateus no capítulo 5, versículo 13, o Senhor deixa isso bem claro, quando Ele fala para os seus seguidores: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A diferença é visível quando você está num ambiente totalmente escuro e se acende uma luz. O ambiente muda, as coisas aparecem. E também é muito diferente quando você está comendo uma comida insonsa, sem sal. Você logo percebe que está faltando alguma coisa ali. O sal e a luz fazem a diferença, e essa diferença é perceptível. E nós precisamos entender isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como eu falei, nós vemos uma geração tão sincretista, uma situação tão chata dentro das nossas próprias igrejas. Pessoas que se conhecem há anos, de repente chega na igreja: oh, você por aqui? É, eu sou crente. Você é crente? É, eu sou crente. Mas quanto tempo? Ah, já faz alguns anos. Nunca percebeu que aquela pessoa era crente, conhece há anos. Vivemos em tempos onde os jovens da igreja estão querendo praticar as mesmas coisas que o mundo, onde irmãos e irmãs da igreja estão querendo praticar as mesmas coisas do mundo. A diferença parece que não está aparecendo. Agora, onda de balada gospel, ficada gospel e assim por diante. Tudo isso, porque estamos se afastando do reino. Estamos deixando a coisa parar de ser diferente. E não é isso que o Senhor tem para nós. A coisa é bem clara, a palavra de Deus ela é direta. Há diferença, e essa diferença é perceptível. Há uma diferença drástica entre justo e injusto, luz e trevas. O sal faz a diferença. Irmãos, quando nós conseguimos entender isso, a gente começa a aproximar mais do Senhor, e a gente começa a deixar Ele realmente agir em nossas vidas e fazer a diferença acontecer, a diferença ser nítida, a diferença ser notável, porque daí as máscaras caem. Pessoas que às vezes se camuflam debaixo de uma vestimenta e de um comportamento dentro da igreja, não vão em balada, não enchem a cara, às vezes estão na igreja, falam até em línguas, mas lá na sua casa não sabe falar a língua da esposa, não sabe falar a língua do marido, está longe de fazer a diferença. Na verdade, tenta mostrar um comportamento diferente, mas como eu disse, o Senhor olha para a essência, o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor sabe o que está dentro de nós. E como nós temos visto isso, e tudo isso é falta de compreender a palavra do Senhor. Capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios fala dos dons e também fala do amor. E no capítulo 13, que talvez seja o ápice disso tudo, Paulo diz: se eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Se eu tivesse dom de profecia e fizesse coisas assim que deixasse as pessoas admiradas, mas se eu não tiver amor, tudo isso é um latão que faz barulho, mas não tem conteúdo. E nós temos visto isso. Crentes que na igreja talvez levantam a mão, querem impressionar e falam jargões que
parecem que são muito íntimos de Deus, mas na sociedade estão aí deixando cheque sem fundo, enganando os vizinhos, estão batendo na esposa, não tira tempo para os filhos. Coisas que não mostram a verdadeira diferença entre o justo e o ímpio. E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. A diferença de um cristão precisa ser clara em todas as áreas da nossa vida. Se eu estou aqui na igreja, eu preciso mostrar a diferença do ímpio e do justo. Lediel, nós estamos falando de igreja, ímpio dentro da igreja? Infelizmente. Na verdade, claro, a igreja, ela está de braços abertos para todos, mas as pessoas têm que vir para a igreja e não permanecer do jeito que estão, mas ter um encontro com Cristo, onde a sua vida se torna diferente. Mas pessoas que estão anos dentro da igreja e ainda não aprenderam a reverenciar um ambiente onde a gente está exclusivamente para adorar o Senhor. Chegamos e continuamos agindo como se estivesse em qualquer outro lugar. Conversamos o tempo todo, mandamos mensagem pelo celular o tempo todo, coisas desse tipo. A reverência foi-se embora e a diferença não existe mais. Diferença precisa haver também quando nós saímos daqui e estamos em nossa casa. Os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida precisa ser diferente. Eu nasci na igreja, eu sempre falo isso, tenho visto tantas coisas dentro do cristianismo, dentro da igreja, que claro, não condizem com o que a palavra do Senhor nos ensina, mas que nos entristece. Pessoas que têm orgulho de levantar a mão e dizer: eu sirvo ao Senhor há 30 anos, e o meu coração dói. Eu falo dentro de mim: puxa, quem dera que fosse apenas 3 dias, quem dera fosse apenas 3 meses, porque você olha para a vida daquela pessoa que está há 30 anos servindo ao Senhor, e você vê os filhos destruídos, não querem nem saber de igreja, os filhos que têm pavor de cristianismo. Você vê a mulher daquele irmão, uma pessoa amargurada. Eles vão passear, ele sai 3 quilômetros na frente, depois ela vem lá, muitas vezes puxando os filhos, levando 2 filhos no colo e assim por diante. Não se faz a diferença no dia a dia. Vivem-se de aparência. É o farisaísmo que continua desde os tempos de Jesus, onde o que importa é apenas o estereótipo. Mas a diferença que o Senhor nos chama para viver é na essência. E quando nós vivemos isso, seja no trabalho, seja na rua, seja onde tivermos, ela é visível, ela é notável. As pessoas olham para a gente e conseguem ver que ali tem diferença. Por volta do ano 1700, dos anos de 1700, houve uma mulher chamada Susanna Wesley. Uma mulher vivia numa sociedade difícil, discriminação das mulheres ainda era muito forte. E essa mulher, ela tem 19 filhos. 19 filhos. E ela decide viver a vida de uma forma que fizesse a diferença na vida dos seus filhos. E a história de Susanna Wesley diz que ela ensinou todos os seus filhos a ler e a escrever, baseado na Bíblia. E a história diz que ela semanalmente, toda semana, tirava pelo menos 1 hora com cada filho, para sentar, olhar nos olhos, saber como é que estava a vida do filho, o que ele precisava, o que não precisava, com quem ele andava, com quem não andava, e assim por diante. Os filhos daquela mulher começaram a crescer com uma estrutura muito sólida, pessoas que fizeram a diferença. E talvez o maior de todos eles, John Wesley, foi um grande avivalista. Desde criança foi uma pessoa exemplar, que fez a diferença em sua sociedade e impactou toda a nação da Inglaterra. Quando eu falo toda a nação, todos os cantos da Inglaterra conheceram o avivamento, saíram do esfriamento religioso para uma intimidade com Cristo, por causa de John Wesley, um filho de uma mulher que soube realmente criar, que soube realmente ensinar, que soube educar. Precisamos olhar para esse tipo de pessoa e saber que a diferença, ela é visível, a diferença, ela é notável. E a Bíblia nos mostra isso de capa a capa.
pessoas que fazem a diferença. Nós precisamos fazer a diferença em nós mesmos, no nosso comportamento, na nossa forma de nos enxergarmos. Por que está dizendo isso, Lediel? Porque vivemos em dias onde a depressão está em alta, onde os traumas estão cada vez crescendo mais. A depressão, já, se eu não estou enganado, já é a terceira maior doença, ou seja, que afeta mais pessoas no mundo inteiro. E a perspectiva é que em 2020 já esteja em primeiro lugar a depressão. Você vê isso pelo mercado bilionário dos remédios antidepressivos. Por que isso? Por que a depressão? Eu não estou dizendo aqui que um cristão não pode passar pela depressão. Pode, mas não deve permanecer na depressão. Olhe para a Bíblia, você vai ver que o próprio Elias ficou deprimido, Davi ficou deprimido, e outras pessoas, todos os sintomas de depressão estiveram com eles, mas não permaneceram nessa situação. Porque quando se tem um Deus poderoso, quando se tem um Deus verdadeiro, quando tem um Deus que realmente traz um sentido real para a sua vida, você olha para a Bíblia, você olha para a cruz, você olha para as promessas do Senhor, é impossível isso não gerar uma esperança viva no seu coração, a ponto de dissipar toda depressão, toda angústia, toda tristeza. Mas vivemos em dias onde a igreja, pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, vivem em depressão constante. Se tornou algo crônico, se tornou algo frequente na vida das pessoas. Só que essa diferença é a diferença que o Senhor tem para nossas vidas, é o diferencial que um cristão deve ter do mundo. Nós precisamos realmente entender que a nossa vida é uma vida especial, entender que a nossa vida é uma vida que foi criada pelo arquiteto do universo, e Ele nos fez de uma maneira toda especial, toda carinhosa, a ponto de eu poder olhar para mim e ver ali a imagem e semelhança de Deus. E cada vez que eu olho para mim e eu digo coisas terríveis contra a minha própria pessoa, aceito as mentiras de Satanás, seja da aparência, seja da vida e da situação que eu estou dizendo: Senhor, desse jeito que você me fez, está errado. Você é Deus, mas quando você me criou, você errou. Porque eu queria ter um nariz menor, eu queria ter uma orelha mais bonitinha, e assim por diante. Não que nós não devemos cuidar da aparência e tentar melhorar, mas se isso está te afligindo, isso está te colocando em estado de depressão crônica, alguma coisa está errada, e a diferença não está acontecendo. Então, primeira coisa, há uma diferença. Segunda coisa, essa diferença é e deve ser notável na vida de um cristão. É a terceira coisa que Malaquias diz, e ele diz assim: e outra vez vereis a diferença. Quando ele fala outra vez, ele está deixando bem claro que essa diferença, desde que existe o mundo, ela aconteceu, e outra vez vai acontecer. Isso vai se repetir a todo tempo. E aí você começa a olhar para a Bíblia, você vai lá desde Gênesis, você vai ver pessoas que fizeram a diferença. Você vai ver lá um homem chamado Noé, e o Senhor diz de Noé, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Numa sociedade onde estava corrupta, onde estava realmente imunda, a ponto de o Senhor olhar e o Senhor se arrepender de ter criado a humanidade. Mas existia um porém, e esse porém ele é lindo. Porém, Noé, um homem, achou graça diante do Senhor. Um homem fazia a diferença. Ali tinha um homem diferente, ali tinha uma pessoa totalmente diferente, não se conformava com a sua sociedade onde vivia. E a história nós conhecemos. Deus salva Noé e a humanidade recomeça a partir dele. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos também uma figura chamada Jó. E a Bíblia diz que numa sociedade tão perversa, quando o próprio diabo vai na presença de Deus
E Deus pega e esfrega na cara de Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. E a história nós conhecemos também. O diabo diz: claro, tem tudo, como que não vai ser fiel? Deus permite que o diabo toque na vida de Jó. Mata seus parentes, seus filhos, a esposa o repudia, tira o gado, tira todos os bens, coloca uma doença. E Jó levanta a mão e glorifica o Senhor. Um homem que fez a diferença na sua sociedade. Nós olhamos um jovem de 17 anos sendo levado para o Egito. E lá José é convidado para se deitar com a esposa de Potifar, uma bela mulher. Ele é convidado para se adequar ao mundo totalmente diferente, religião diferente, deuses diferentes, costumes diferentes. Mas a Bíblia diz que José escolheu ficar com o Senhor. E o Senhor era com ele. A Bíblia diz: em tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, prosperava, porque ele escolheu ser diferente. A Bíblia conta a história de Daniel, judeu normal, levado como escravo junto com todos os outros para a Babilônia. Mas a Bíblia diz lá em Daniel 1:8: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Resolveu fazer a diferença. Muita coragem, muita ousadia, mas não se conformou com o mundo onde ele estava. A história vem acontecendo, meu irmão. A história da humanidade vem andando, e o Senhor continua olhando e procurando pelas pessoas que fazem a diferença, que realmente a diferença na sua vida é notável. Aqueles que passaram pela cruz, que deixaram realmente o Senhor morar na vida deles, não se conformam com esse mundo, mas sempre agem de uma forma diferente. Quero lembrar aqui a história de D.L. Moody, mais conhecido como apenas Moody. Grande pregador, pessoa que fez diferença em sua sociedade. Quando tinha apenas 17 anos, Moody muda para Boston, nos Estados Unidos, para trabalhar como sapateiro. Ele vai visitar uma igreja local e o pastor fala para ele: Moody, você não gostaria de talvez nos ajudar aqui em alguma coisa? Quem sabe na escola dominical? Moody, ardente realmente para mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, ele diz: claro, eu aceito. Como muitos outros já tinham passado para tentar ajudar naquela escola dominical. E Moody chega lá no primeiro domingo e não encontra ninguém para dar aula na classe que tinham sido colocados na sua mão. Ele estranha. No outro domingo, ninguém para ele dar aula dos jovens e adolescentes. Mas ele resolve ser diferente, resolve fazer a diferença. E tantas pessoas tinham passado ali e ficaram de braços cruzados esperando alguém vir. Moody sai para a rua, e a história diz que ele começa a andar pela rua procurando adolescentes, jovens de rua. E ele encontra 18 figuras e traz esses jovens para dentro da igreja e começa ali a ensinar a Bíblia para eles. Cada domingo, cada vez que se reuniam ali na escola dominical, o grupo ia aumentando. E a história diz que depois de um ano, o pastor tem que mudar de igreja. Eles mudam de localidade, porque já não cabia tantas pessoas naquela congregação nos domingos de manhã. Mais de 1.500 pessoas estavam frequentando a escola dominical em dezenas de classes distribuídas, porque um jovem chamado Moody resolveu fazer a diferença. Moody passou a sua história com esse propósito: um cristão deve fazer a diferença. Foi um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. E no final da sua vida, os estudiosos dizem que ele tinha levado mais de 500.000 pessoas aos pés do Senhor. 500.000 pessoas, quase 2 vezes a população de Blumenau, porque um homem resolveu fazer a diferença. No século XIX, uma mulher chamada Amanda Smith, uma mulher negra, nasceu como filha de escravos. Ela foi escrava. Aos 17 anos, ela casa para tentar se libertar. Nesse processo conhece o Evangelho e ela abraça essa fé. E ela vê que um cristão realmente precisa fazer a diferença na sua vida.
Algum tempo depois, seu marido vai para a guerra, morre. E depois de anos ela casa-se novamente. Mas infelizmente o marido dela era uma pessoa muito ruim, não a valorizava. E essa mulher ali tentava fazer a diferença e parece que as coisas iam tão contra. Nesse processo todo, ela tem 6 filhos. Dos 6 filhos que ela tem, 5 morrem de doenças, porque eles não tinham condições de pagar um médico que pudesse cuidar das crianças. Depois de um tempo, seu marido morre. E ela, com a sua única filha, decide mudar de cidade, vai para a cidade de Salem, nos Estados Unidos. E lá, ela decide realmente deixar o Senhor guiar os seus passos. E a história diz que a Amanda Smith, ela vai pelas ruas, começa a andar de rua em rua, de bairro em bairro, entrando nos bares, entrando em lojas, entrando em todos os lugares e falando do amor do Senhor. Por ser negra, ela não podia nem entrar nos ônibus. Existia um lugar em cima, no teto, para os negros irem. Em dias de neve, em dias de frio, lá estava Amanda Smith, de um ponto a outro da cidade, para falar do amor de Cristo. Começa a acontecer um avivamento naquela cidade. E nas igrejas onde ela ia, ela tinha a oportunidade de pregar e cantar. E sempre quando ela abria a sua boca, o avivamento acontecia naquelas igrejas. Ela começa a ser conhecida no estado e na nação dos Estados Unidos toda. E ela começa a viajar de todos os lugares falando do amor de Cristo. E o avivamento começa a acontecer por causa daquela mulher negra, que era desprezada naquela sociedade americana, filha de escravos e era escrava, mas resolveu fazer a diferença. A diferença de Amanda Smith foi tão grande, que ela foi por toda a Europa, que ela foi para a Ásia, que ela foi para a África, e onde ela passou, a diferença era visível, o avivamento acontecia. E quando ela volta para os Estados Unidos, já bem idosa, já bem velha, ela não cruza os braços, mas ela cria uma fundação para cuidar realmente de órfãos negros que viviam em ruas. Uma mulher que realmente decidiu fazer a diferença. A história continua. E hoje, o Senhor conta comigo e contigo para fazermos a diferença. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã: você tem feito a diferença onde você está? Onde você está plantado, você consegue dar frutos? A sua empresa, onde você trabalha, tem mudado, tem visto a diferença desde que você está lá? A tua família, na tua casa, aonde você está fazendo a diferença? Se coloque em pé, respondendo essas perguntas para você, mas jamais esquecendo que aqueles que passam pela cruz, que aqueles que têm um encontro com Cristo, se tornam diferentes. E eu repito mais uma vez o versículo de Malaquias: outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor. Outra vez em 2011, em nossas vidas, essa diferença precisa ser vista. Não vamos cruzar os braços, mas vamos cada dia ser sal, ser luz, realmente deixando o amor aflorar em nossas vidas, e que a nossa sociedade venha se modificar a cada dia, que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, venha se mudar a cada dia, que a minha família a cada dia venha ser melhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que há 2400 anos foram proferidas pelo profeta, mas que hoje são tão relevantes em nossas vidas, que nós entendemos, Senhor, que precisamos fazer a diferença. Vivemos em tempos, Senhor, onde o mundo, totalmente sincretista, totalmente místico, tenta, Senhor, trazer essas coisas para a realidade cristã, a ponto de diminuir essa diferença, mas nós não aceitamos isso. Sabemos, Senhor, que a nossa essência realmente se torna diferente. E essa essência, Senhor, ela é revelada no nosso comportamento, nos frutos que geramos. E, Senhor, se os frutos realmente mostram a árvore que está, nós, Senhor, queremos estar enraizados em Ti, enxertados em Ti.
a ponto, Senhor, que os frutos onde produzirmos realmente possam, Senhor, mostrar Cristo, realmente possam, Senhor, mostrar o sentido real da vida que está em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes e a fazermos a diferença aonde estivermos. É o que pedimos e é o que queremos, em nome de Jesus. Amém.